Graça e paz mais uma vez, igreja. Queridos irmãos, por favor, tome o seu lugar. Hoje é um culto mais que especial, porque é um culto onde celebramos um novo ano que está chegando e também agradecemos a um ano que está findando. Hoje eu espero que essa palavra desse culto da virada fale profundamente com você. Ela foi preparada por Deus para que seja um alimento da sua alma hoje. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O título dessa ministração de hoje é A Grande Virada. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai viver uma grande virada. Amém? Palavra de Deus em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Você acabou de ficar de pé e eu vou pedir para você, pode ficar sentado. Peguei gente de surpresa, né? Pode ficar sentado, mas preste muita atenção. Pessoal da mídia, por favor, projeta para mim Zacarias 8, verso 7 a seguir. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra que Deus está nos dando. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E eles serão meu povo, e eu lhes serei seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes dão ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos, porque haverá semente de prosperidade. Diga comigo: 2026 haverá semente de muita prosperidade. A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isso. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que, assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Santo Espírito, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada um desses irmãos e irmãs que se encontram
nessa grande noite da virada. Pai, eu peço que o Senhor agora encontre o coração de cada um dos seus filhos. E peço que o seu Santo Espírito bata agora o coração de cada um deles. Passe em revista, Senhor. Que o Senhor passe, meu Deus, sobre os corredores e os corações desse povo, sondando cada um dos corações que estão aqui hoje nessa noite. Santo Espírito, eu sei que nesse exato momento os anjos do Senhor estão batalhando em favor da vida desse homem, em favor da vida dessa mulher. Nessa noite eu te peço, fala com ele, fala com ela, seja com eles, ó Pai. Santo Espírito, em nome de Jesus, tudo aquilo que nessa noite vem para atrapalhar o bom desempenho da palavra do Senhor no coração de cada um desses irmãos e irmãs, seja quebrado agora. Toda falta de atenção seja quebrada agora. Toda inquietação seja quebrada agora. E que os nossos corações sejam levados cativos à tua santa presença. Abençoa a vida desse teu povo, Senhor. Essa noite é uma noite de grandes transformações. Em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Levante sua mão ao céu e diga: nessa noite, meu coração está aberto à palavra do Senhor. Diga comigo assim: em nome de Jesus, toda preocupação, toda inquietação, sai agora. E que no nome de Jesus, essa palavra produza muitos frutos na minha vida, por minha vida, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Todas as vezes que eu disser amém, você vai dar um glória a Deus. Amém? Tem umas crianças muito animadas para esse culto, eu gostei disso. Nós vamos usar uma dinâmica especial hoje, porque todas as vezes que eu disser amém, alguns estão entendendo, você vai entender em nome de Jesus. Quando eu disser amém, isso. Porque é um grande desafio pregar às 11 horas da noite. Amém? Não precisa ir muito longe. Porque dessa maneira, a pessoa que está do seu lado acorda. Amém? Aí ele não dorme, ouve a palavra e entra nesse novo time de Deus. Aleluia! Não, é amém. Amém? Dessa maneira você vai prestar muita atenção na palavra do Senhor. Não vai dormir e nem ficar passeando para cima e para baixo. Por favor. Parece que quando começa o culto, dá uma vontade de beber água, de ir no banheiro, passa o dia inteirinho sem tomar uma gota d'água. Mas na hora que pisa o pé dentro da igreja, parece que a sede, toma conta. Então, por favor, temos menos de uma hora para entrar em um novo tempo de Deus. E eu preciso da sua atenção. Essa não é apenas mais uma noite de culto de virada, como nós já realizamos desde quando eu me entendo por gente, desde a minha infância. Eu me lembro que em muitas ocasiões minha mãe preparava o banco da igreja. Quando a gente era criança, dormia, ela preparava o banco da igreja, a gente deitava lá e o culto da virada virava à noite, celebrando, orando, estando na presença de Deus. Esse momento é um momento muito especial. Sabe por quê, irmãos? Porque essa não é apenas mais uma virada como o mundo realiza por aí. Isso não é só mais um culto festivo, onde daqui a pouco você vai participar conosco da Santa Ceia e também de um banquete que está preparado ali para você. Esse é um grande dia da sua virada. Assim diz o Senhor. Há noites que são especiais, porque ela tem um propósito especial.
eu vejo como portais espirituais que se abrem para uma nova temporada, para um novo tempo, para uma nova estação. Nós vivemos na presença de Deus e cremos que Deus tem sempre um novo amanhecer, um novo dia. E esses portais espirituais, eles se abrem em momentos especiais. É por isso que nós estamos aqui hoje, nesse momento especial, aonde o mundo inteiro está celebrando o novo ano. Nós decidimos estar na presença de Deus para celebrar o mesmo Deus, amém? Que faz nova todas as coisas. Para celebrar o mesmo Deus, que a cada amanhecer tem uma nova história para cada um de nós. São momentos como esses, que Deus não apenas encerra um ano, mas que Deus alinha o nosso cronos, o nosso tempo terreno, com o kairós de Deus, com o tempo da eternidade de Deus. É nesses momentos que a palavra do Senhor encontra lugar no nosso coração e a nossa vida é transformada. É nesse momento onde o tempo para, os anjos param para ouvir a igreja do Cordeiro. A palavra de Deus diz que a criação, até a criação, aguarda ansiosamente a manifestação do povo de Deus. É nesses momentos aonde pessoas encontram propósitos e uma nova estação começa, um novo tempo começa. Eu me lembro na virada de ano de 2013 para 2014, assim como nós estamos agora, aqui nesse lugar, Deus me deu um direcionamento, uma porta se abriu. Bispo Joaquim Vaz estava aqui ministrando a palavra do culto da virada. Nessa noite eu ministrei o louvor, era ministro de louvor, estava como os irmãos estavam aqui agora, adorando a Deus juntamente com a igreja. Foi quando Deus me deu uma palavra, e eu vim aqui dizer para você que basta uma tudo se faz novo. Basta uma palavra de Deus, e a grande virada acontece na sua vida. Eu não sei como é que está a sua expectativa. Talvez você chegou aqui nessa virada cansado de tanto problema, cansado do dia cheio de trabalho, cansado de muita coisa. Talvez você chegou aqui com marcas, cicatrizes, perguntas sem respostas. Talvez você chegou aqui cheio de problemas, cheio de grandes situações. Talvez você tenha olhado para 2025 e tenha dito para você mesmo e talvez até para Deus ou para os seus familiares assim: eu fiz o que pude, eu fiz o que deu. Eu quero dizer para você que hoje vai ser uma grande virada na sua vida, amém? Talvez você está dessa mesma maneira e eu também quero liberar essa palavra para você. Um novo tempo de Deus começa agora, amém? Diga pelo menos para 4 ou 5 pessoas: um novo tempo de Deus começa agora, a grande virada começa agora. Você vai viver uma grande virada. Vamos fazer esse momento de um momento profético. Vamos fazer desse momento um momento do ambiente da glória de Deus. Profetiza sobre a vida da pessoa que está do seu lado: Pastor Tarso, esse ano vai ser uma grande virada na sua vida. Esse ano vai ser uma grande virada na nossa vida. Quantos creem nisso e acreditam nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Essa palavra é para nós. Observe esse texto bíblico aqui que nós acabamos de ler. Algo poderoso que Zacarias está dizendo, profetizando a nação de Israel. Observe esse texto que nós acabamos de ler. Deus diz à nação de Israel: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que farei grandes coisas ao meu povo. Hoje, nessa noite, é noite de
grande salvação. Talvez você não sabe, talvez você não viu, mas no ano de 2025 que está terminando, quantos livramentos Deus te deu? Eu fico imaginando, irmão Cláudio, que só nesse ano de 2025 andei o Brasil e fora do Brasil. Eu fico imaginando, bispo Joaquim, quantas vezes eu saio de casa pedindo: Deus, me faz voltar para casa. Pastor Zezinho, eu vi vários acidentes. Na minha frente eu vi gente morrendo. Eu vi a mão do Senhor guardando, me livrando, me dando salvação. Eu vi. Imagina os que eu não vi. As ciladas espirituais que Satanás tentou te lançar, mas você venceu. Irmão, você tem motivos mais do que suficiente. E Deus está dizendo para mim e para você, como Zacarias disse para o povo de Israel: eu darei salvação. Deus está falando que o tempo de trabalho sem resultado acaba hoje. Eu vou repetir. Deus está dizendo, isso é um decreto espiritual agora. Nós reivindicamos agora do alto trono de Deus aquilo que é herança nossa, aquilo que é porção que Ele conquistou na cruz. É direito meu, é direito seu. Esse tempo de trabalho sem resultado termina hoje. Não tem nada pior do que trabalhar e não receber um salário. É isso que Zacarias estava dizendo à nação de Israel, bispo Joaquim. Existem homens, e no texto bíblico, no verso 10, Zacarias diz à nação de Israel: vocês estão trabalhando e não estão tendo salário. Os animais não estão produzindo recursos para vocês. Há um tempo na nossa vida que nós trabalhamos e parece que nada está acontecendo. A gente trabalha, luta. Meu Deus, parece que vai ser só luta. Deus estava dizendo à nação de Israel que esse tempo de trabalho sem resultado estava terminando. Deus está abrindo um novo ciclo na sua vida. Deus está abrindo uma nova janela espiritual na sua vida. Deus está abrindo um novo tempo na sua vida. Escute, você vai colher muitos frutos em 2026. No verso 12, Deus libera uma promessa. Porque haverá semente da prosperidade. Olha para a sua mão. Diga para você mesmo: eu creio em todas as promessas que o Senhor me deu. Feche a sua mão agora. Coloca no seu coração e diz: Senhor, essas promessas como sementes eu planto agora no terreno fértil do meu coração. E eu creio, diga com autoridade agora, que nada, ninguém vai impedir o crescimento que o Senhor tem para mim. Diga comigo: 2026, ano da colheita. 2026, ano de promessa se cumprindo, no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Entenda que Deus não começa falando de semente. Ou melhor dizendo, Deus não começa falando de resultado. Deus começa falando sobre sementes. Olha o que o texto bíblico diz: porque haverá semente de prosperidade. Deus não está dizendo que haverá resultados imediatos. Deus está dizendo: haverá sementes de prosperidade. Deus começa falando de semente, não de resultado. Fala de tempo certo, não de pressa.
Porque o texto bíblico diz: porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Diga comigo: os céus darão o seu orvalho. Esse texto bíblico começa falando de semente, não de resultado. Esse texto bíblico fala de tempo de Deus, não de pressa humana. Ele fala de renascimento para aqueles que foram fiéis, que permaneceram, porque o texto bíblico diz no final do verso final, diz: farei prosperar todos os remanescentes, farei prosperar todos os que permaneceram. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: que bom que você permaneceu no Senhor. 2025 foi um ano muito abençoado de renovo de Deus sobre a nossa vida. E isso fala sobre Deus tratar o solo da nossa vida, o solo do nosso coração. Renovo fala de coisas novas, de um coração moldável. E 2026, que é o ano da colheita, Deus libera o fruto. Você está preparado para produzir fruto, irmão? Amém, irmão? Amém. Seja preparado para produzir fruto, mas entenda que antes da colheita, Deus promove uma grande virada interior. E esse contexto histórico de Zacarias 8:12 fala de um povo que estava vivendo um mau momento. O povo não estava em um momento bom. Qual era o contexto histórico da nação de Israel? Qual era o cenário quando essa profecia foi proferida? Jerusalém estava destruída. Como é que está a sua vida agora? Talvez você veio aqui e muitas áreas da sua vida está destruída. Jerusalém estava destruída. O templo estava em ruínas. E quando eu falo do templo, e a palavra de Deus está falando do templo, está falando do seu relacionamento com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? O templo, que era o lugar onde o povo de Deus se reunia para adorar a Deus, estava em ruínas. O povo estava voltando de um cativeiro. Eles estavam voltando para a terra prometida, mas eles estavam sem forças, sem recurso, sem ânimo. Havia oposição extrema, frustração intensa. Esse era o cenário que esse povo estava. Muitos começaram a pensar, quem sabe, talvez não valha a pena continuar. O texto bíblico dá a promessa e ele diz assim: eu darei essa promessa àqueles que permanecerem. O que isso me mostra? Teve gente que desistiu. Teve gente que foi embora. Eles tinham uma promessa, mas não tinham ainda uma colheita. Quantos aqui têm promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Você crê que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida? Irmão, você é um daqueles que permaneceu. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim, é para nós que permanecemos. Esse povo tinha um chamado, mas não tinha um resultado. É difícil demais. Eu me lembro dos meus primeiros dias de ministério pastoral, irmã Ângela. Quando era jovem ainda. Não era fácil. De vez em quando ainda não é fácil, porque quando chegava diante das pessoas e falava que era pastor, eles diziam, sabe o quê?
mas tão jovem. Acredite se quiser, teve até pastor que disse que eu não tinha autoridade para fazer casamento. Não pode fazer casamento não. Você é novo demais. Você é jovem demais para isso. Quantas vezes eu ouvi isso? A descredibilização é algo terrível. Especialmente quando nós temos um chamado e temos uma promessa. Aí a gente tem que acreditar naquilo que as pessoas não acreditam sobre nós. Aí a gente tem que acreditar contra todas as possibilidades e impossibilidades. A gente tem que crer em uma palavra que Deus nos deu. E quando assumi esse cargo de supervisor regional, você é muito jovem, de novo. Você é muito novo. Quantas vezes eu ouvi isso, a empolgação. Vai passar. Daqui a pouco pode olhar para ele que ele já não vai estar pregando, gritando mais. Já se passaram quase 17 anos e o que eu tenho para dizer para cada um de vocês, senhores e senhoras que me ouvem nesse exato momento, a minha força está maior do que quando eu comecei. Eu estou igual Caleb diante da terra prometida, Cláudio. A minha força é a mesma força de 80 anos atrás. Essa terra é nossa em nome de Jesus. Isso é cruel. Zacarias 8 não fala sobre um tempo aonde não havia prosperidade. Ele não foi escrito para um povo que estava celebrando, alegre da vida, porque Deus já tinha dado os frutos. Não. Nesse texto bíblico de Zacarias, ele estava profetizando para um povo que estava cansado, para um povo que estava desanimado, mas para um povo que permaneceu. Hoje, nessa noite, Deus está falando com você e comigo. O cenário desse povo é um cenário onde a semente que simboliza a promessa já existia, mas o problema era o tempo para ela germinar, crescer, virar uma árvore e produzir fruto. Então esse texto bíblico de Zacarias, ele fala que Deus deu uma promessa. Deus não diz, vocês vão semear. Ele diz, a semente germinará. Ele diz, a semente vai crescer. Deus não está dizendo, eu vou te dar uma promessa. Não, escute, a promessa já existe, já foi te dada. O que Deus está te dizendo agora é que essa promessa, chegou o ano da colheita, chegou o ano da palavra se cumprir, chegou o ano de viver grandes coisas. É isso que ele está dizendo. Agora vai se cumprir. Porque Deus está cuidando de tudo, ou seja, a semente já estava no chão, a palavra da promessa já foi liberada, o povo já tinha obedecido, o problema não era mais falta de fé, eles estavam cansados, sobrecarregados, mas eles estavam lá, era o tempo de Deus. Deus já havia dado uma resposta. Deus não estava criando algo novo, estava ativando que já tinha sido plantado. O Espírito Santo de Deus está agora ativando a promessa que Ele te deu. Ouça com muita atenção. Nessa mesma data, no próximo ano, muitas pessoas dessa igreja viverão uma grande transformação. Há uma palavra de Deus sendo empenhada agora nesse altar, que todos saibam, no próximo ano, nessa mesma data, você vai ter vivido uma grande virada sobrenatural na sua casa, na sua família, nos seus negócios, porque a semente já foi plantada. Deus não estava criando algo novo. Já
Existem no nosso meio muitas orações que foram feitas, sim ou não? Ainda não foram respondidas até o dia de hoje. Porque hoje, eu creio, Deus está ativando a resposta em cada uma das áreas da nossa vida. Eu sei que muitas decisões já foram tomadas, lágrimas derramadas. Eu sei que muitas pessoas têm mantido a fidelidade. E eu preciso dizer para você que nada disso foi perdido. Nada disso foi perdido, minha irmã. Nenhuma dessas palavras, nenhuma dessas lágrimas, nada disso foi perdido. Sabe o que Deus vai fazer agora? Deus está derramando o orvalho. Diga glória a Deus. O texto bíblico diz assim, ó: os céus derramarão o seu orvalho. Diga comigo, os céus derramarão o seu orvalho. Você sabe que o orvalho não vem de uma tempestade. Ontem e quase hoje vivemos uma tempestade aqui na cidade de Uberlândia. Ontem a árvore caiu, ontem foi um negócio sobrenatural. Chuva de granizo, vento. Lá em casa eu estava sozinho na hora daquela tempestade, eu saí fechando as portas todas, porque eu estava preparando ainda o sermão de hoje, e soprava um vento assim, entrava assim um vento soprando, batendo porta, eu falei, Senhor Jesus. Olhei na área lá de casa, na garagem, parece que tinha um rio correndo ali. Incrível, uma chuva, e depois nos noticiários a gente ficou sabendo aí o que essa tempestade fez. O orvalho não vem de tempestades. Não fazia barulho. Não chamava atenção. O orvalho, você amanhece o dia, e eu lembro quando a gente está na roça, na fazenda, a gente sai bem cedo e vê aquelas plantas todas regadas por Deus. Algo silencioso que nós não vemos, mas que está lá. E olha que coisa interessante. O orvalho é essencial especialmente para aquele povo que vivia em lugares áridos. Não era todos os dias que havia uma corrente de águas vinda do Negueb. Não era todos os dias que uma tempestade caía ou chovia como chove aqui na nossa região. Chuva é algo que não acontece facilmente nesses lugares. Não tem chuva, não tem tempestade, mas tem o orvalho do céu. E o orvalho do céu, ele era essencial para a colheita, especialmente naquele lugar deserto. Em Israel, muitas colheitas dependem do orvalho. É por isso que o profeta está dizendo à nação de Israel: Deus abrirá o céu, e vai ser no silêncio. Eu sei que muitas vezes Deus se manifesta na nossa vida como uma grande tempestade, todo mundo vê. Mas o que Deus vai fazer, o que Deus vai gerar nesse ano de 2026, na sua vida, vai ser através de um orvalho que ninguém viu. As pessoas vão olhar para você no final do próximo ano e vão dizer assim: mas como que isso aconteceu na sua vida? Mas como que você conseguiu? Mas como que foi esse negócio? Não teve barulho alto, não teve vento forte, não teve rede social anunciando tudo, mas teve uma mão de Deus trabalhando no silêncio por você. Isso nos ensina algo poderoso. A virada de Deus nem sempre vem com barulho. Às vezes vem silenciosa, constante.
inevitável. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó: Deus vai fazer algo, já está fazendo algo, silencioso, constante, inevitável. Deus está te pegando essa noite. Deixa eu dizer aqui, ó. Escuta. Será impossível fugir de Deus. Ele vai te encontrar. O salmista diz: se eu cair na mão dos homens, Deus me livra. Se eu cair na mão dos meus inimigos, Deus me livra. Se eu cair na mão do diabo, Deus me livra. Agora, quem me livrará da mão de Deus? Deus está colocando você nas mãos dele. Deus está puxando a corda. Ele te laçou com laços de amor. Deus está te trazendo para o centro da vontade dele. Essa noite Deus te pegou. Escuta. O povo dormia e o céu trabalhava. O povo estava descansando e o orvalho caindo. Sabe o que é que significa isso? Escuta aqui, ó irmão. Não é por causa da sua sabedoria, não é por causa do seu entendimento, não é por causa daquilo que você sabe ou deixou de saber. É por causa da fidelidade do Senhor. Enquanto você descansa, Deus está trabalhando ao seu favor. O povo dormindo, Deus mandando o orvalho. O povo deitado e Deus mandando: agora vai, porque eu liberei a bênção. A virada de Deus começa hoje na sua vida. Talvez você estava dormindo do sono da negligência do relacionamento com Deus. Deus te achou nesse culto da virada. E você não vai voltar para casa da mesma maneira. A promessa é para aqueles que permanecem. Depois de enfrentar muitas batalhas, muitas lutas, permaneça no Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: permanecer em Deus até a vitória chegar. Diga pelo menos para 5 pessoas aí: permaneça em Deus até a vitória chegar. Permaneça em Deus até a vitória chegar. Permaneça em Deus até a vitória chegar. Tudo isso te darei se permaneceres em mim. Muitos desistiram, nós não. Muitos abandonaram a fé, nós não. Muitos se relacionam com Deus de distância, distante de Deus, nós não. Muitos perderam a comunhão dos santos, o congregar no templo, o estar na presença de Deus, nós não. Muitos estão desigrejados, nós não. Nós somos aqueles que não desistem, permanecemos firmes até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Nós não desistimos. Estamos aqui para dizer para os céus e para a terra, para anjos e demônios: nós permanecemos em Deus. Venha o que vier, haja o que houver, eu permaneço no Senhor. É isso que Zacarias estava dizendo para esse povo que permaneceu em Deus. E é esse povo que permanece no Senhor
que viverá uma grande virada nessa noite. Deus não estava apenas anunciando um futuro melhor, Ele estava preparando um povo melhor. Eu vim dizer para você nesse culto da virada, eu não vim aqui pregar para você que vai ter um futuro melhor. Esse futuro melhor já existe. Eu vim aqui dizer para você que Deus está preparando o nosso coração, porque essa noite eu e você vamos entrar nessa nova atmosfera de Deus. Nós vamos colocar o nosso pé em 2026 e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e eu viverei as promessas de Deus. Eu viverei as promessas de Deus. Entramos nessa atmosfera. É aí que Deus nos quer. A promessa é para quem permanece. Se você tem permanecido, diga aleluia. Diga comigo: chegou a minha vez. Chegou a nossa vez. Existem alguns princípios, e o primeiro deles, para entrar nessa nova atmosfera de Deus, é uma grande virada espiritual. A virada que você veio aqui viver hoje é a primeira, uma grande virada espiritual. Eu não compartilhei com o Daniel o sermão de hoje à noite, ele não sabia o que eu ia pregar, mas ele disse aqui uma palavra que vem de Deus, e ela é confirmada através desse sermão. 2026, nós vamos entrar em 2026, em uma grande virada espiritual, um grande tempo de intimidade com Deus está crescendo aqui nessa igreja. Nós viveremos uma virada espiritual como nunca antes vivemos. E aí se prepara para receber a palavra do céu, se prepara para receber dons e talentos. Pessoas serão curadas através das suas mãos que serão colocadas sobre elas. Você vai ser um instrumento de Deus para salvar muita gente vai ser transformada através do que Deus está ativando agora na sua vida. Essa grande virada espiritual é o primeiro princípio que nós temos que encontrar no Senhor. E eu quero falar sobre um personagem na Bíblia que viveu uma virada espiritual. E o cara era bom, mas Deus olhou para ele e falou assim: meu amigo, o seu padrão de ser bom não é suficiente para o que eu vou fazer através de você. Há um personagem na Bíblia, um dos profetas mais famosos da palavra de Deus, que profetizou inclusive sobre o Filho de Deus. Existem textos emblemáticos desse homem de Deus. Ele é sobrenatural. Ele começou profetizando: ai de Jerusalém, ai desse povo que não serve a Deus, ai desse povo que não tem temor de Deus, ai do rei fulano de tal, ai do Beltrano. E quando o profeta naquele tempo dizia ai, é ai mesmo, meu filho. É quando Deus te pega pelo colarinho e dá uma puxada e falou: muda ou muda. E ele estava dizendo ai de fulano, ai de Beltrano. Aí um dia ele viu o trono de Deus. Sabe o que ele disse? Ai de mim. Isaías viveu uma grande virada espiritual. Isso está descrito em Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado. E aí ele fala sobre os anjos que estavam assistindo diante de Deus. Aí ele fala do som que eles cantavam, adoravam, dizendo santo, santo, santo. Aí ele fala que um anjo veio, pegou uma brasa viva, colocou nos lábios de Isaías e disse para ele: você que se acha santo demais, não é santo. Agora eu estou purificando a sua vida, e por causa de ter encontrado com você agora, a sua vida será preservada e você não vai morrer. Eu vou transliterar esse texto para você e para mim agora.
Deus está fazendo uma grande virada espiritual na nossa vida. Nós vamos ter sonhos e visões. Nós vamos ter revelação do alto. Nós vamos ter aquilo que o Espírito Santo de Deus já preparou para nós. E por causa desse novo derramar, desse avivamento do alto que está chegando agora para você, para sua casa, para sua família, Deus está garantindo livramento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você não vai morrer. Há uma brasa que Deus colocará nos seus lábios hoje. Isaías já era um profeta, frequentava o templo, já executava o seu ministério, mas mesmo assim ele precisou de um grande renovo. Ele aprendeu quem Deus é. Ele aprendeu quem ele era. E ele aprendeu também o que ele podia se tornar. Hoje, nessa noite, que você saiba quem Deus é. Deixa eu te falar quem Deus é. Presta atenção aqui, ó. Ele é o Todo-Poderoso. Eu vou repetir para você. Você está achando que o seu problema para Deus é muito grande. Você está achando que o que você está passando é muito grande. Deus não pode fazer. Deixa eu falar uma coisa para você de novo. Ele é o Todo-Poderoso. Deus está revelando agora quem você é. Filho amado, herdeiro da Nova Jerusalém. Deixa eu te falar aqui, ó. O mundo não é para você, filho. Não te cabe lá. Você é de Jesus. Eu vim aqui contar para você quem você é. Você é o novo missionário que vai pregar o evangelho a todas as nações. Você é o pastor, a pastora que Deus levantou para essa geração. Ei, você tem autoridade espiritual dada por Deus. Eu vou dizer quem você é. Você é um ganhador de almas. Vai produzir muitos frutos. Segunda grande virada que nós encontramos na Bíblia é uma virada de mentalidade. E esse aqui é poderoso. José, o escravo. Você precisa alinhar sua mentalidade com o que Deus quer fazer. Não dá para entrar no novo tempo com a mentalidade antiga. A grande virada da sua vida é quando você muda sua mentalidade, sua forma de pensar. José, ele diz aos seus irmãos em Gênesis 50, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Havia um propósito de Deus. Houve uma grande virada na vida de José. Ele foi vendido como escravo. Ele foi trapaceado. Ele foi preso injustamente. Mas eu fico imaginando aquele dia da virada de José, Bispo Joaquim, quando o faraó mandou chamar. Ele entrou no palácio de faraó, interpretou o sonho de faraó, porque a mentalidade dele era diferente. Engraçado que faraó já tinha falado com todos os magos, sábios, e ninguém conseguia interpretar o sonho, pastor Tarso. Só uma pessoa com a mentalidade do céu consegue interpretar o que o céu está falando. Vou falar de novo. Só uma pessoa com a mentalidade do céu tem capacidade de interpretar o que o céu está falando. E Deus te trouxe aqui nessa noite para que você viva a grande virada da sua vida, a virada de mentalidade. E essa virada, José não parou perguntando, por que fizeram isso comigo, quando os irmãos dele chegaram? Por que vocês fizeram isso comigo? Não foi isso que ele perguntou. Ele começou a viver um propósito de Deus. E ele então entendeu que havia um propósito
propósito de Deus. Eu sei que tem dor que você está passando agora que você não entende por quê. Eu sei que tem coisas que você está vivendo agora que você não entende por quê, mas entenda algo. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Não há nenhum sofrimento que a gente passe que seja simplesmente por acaso. Satanás não tem poder de tocar em um fio de cabelo seu. Deus tem propósito em todas as coisas. Quem entende o propósito não se perde no processo. Ei, escuta aqui, ó. Quem entende o propósito de Deus não se perde no processo. O que você chama de dificuldade, Deus chama de processo. Processo pelo qual Ele te levará a viver a plenitude da promessa. Então é muito importante que você mude sua maneira de pensar. Mude sua maneira de falar. Mude sua maneira de agir. Quando seus pensamentos vierem sabotar a promessa de Deus, presta atenção aqui, irmão. Quando seus pensamentos vierem sabotar os processos de Deus, peça ao Espírito Santo um sentinela espiritual do seu lado. Se Satanás disser para você nos seus pensamentos, você não consegue, diga para Satanás a palavra de Deus: eu tudo posso, Deus me fortalece. Quando Satanás vier nos seus pensamentos dizer para você, você não merece, você vai dizer a palavra de Deus para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Quando Satanás vier dizer para você que você não tem recursos necessários, você vai dizer para Satanás a palavra de Deus: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mude sua maneira de pensar. Se há uma virada que você precisa viver hoje, é a maneira de pensar. Mude sua maneira de agir. Tem gente que continua agindo do mesmo jeito. Vai terminar o culto da virada, vamos tomar a Santa Ceia. Falta 15 minutos para 2026. E tem muita gente que vai voltar para casa do mesmo jeito, eu não acredito. Toma uma posição, haja diferente. Muda sua maneira de falar. Tem gente que fala assim, ó: se Deus fizer. Muda sua maneira de falar para quando Deus fizer. Se Deus agir, quando Deus agir. Porque a autoridade foi te dada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Termino. A grande virada no propósito. Tem muita gente que acha que não pode ser usado por Deus porque errou demais. Falhou demais. E Jesus olha para Pedro, depois de Pedro ter negado ele, fala assim: Pedro, tu me amas? E ele diz assim: eu te amo, Senhor. Jesus pergunta mais 2 vezes. E aí é quando Pedro diz para ele: tu sabes que eu te amo, a 3ª vez. E aí Jesus responde para Pedro, sabe o quê? Então por que você me traiu? Foi isso que Jesus falou? Não. Então Jesus vira para Pedro e fala assim: por que você fez isso comigo? Foi isso que Jesus falou? Não. Sabe o que foi que Jesus falou para Pedro? Então, cuida das minhas ovelhas. Isso colocou Pedro em um novo propósito. A virada aconteceu quando ele entendeu. Jesus não perguntou sobre o erro. A pergunta de Jesus foi sobre amor. Jesus não está te perguntando sobre o seu erro. Jesus está te perguntando sobre aonde está o seu coração. Aonde está o seu amor? Aonde está o seu amor? Aonde está o seu coração? O propósito não morreu.
Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, meu propósito com você continua de pé. Não é sobre o que você fez, não é sobre o que você errou. O meu propósito continua de pé.